Olá pessoal, hoje nós vamos estudar sobre os pronomes relativos. Vamos lá. Bem, o que são pronomes relativos? São os pronomes que, ao introduzirem uma oração subordinada adjetiva, que é o nosso próximo assunto, retomam o nome imediatamente anterior e o substituem dentro da oração subordinada. Então, os pronomes relativos, eles estão ali ligando uma oração subordinada e retomando o nome que vem antes dele. Então, nós usamos os pronomes relativos a fim de produzir coerência no nosso texto, coerência e coesão, para não ficar repetindo esse termo anterior. Vamos ver na prática. Os alunos que acompanham o canal do professor Nicásio passarão de ano. Então, nós temos aí os alunos. E que tipo de alunos são esses? São os alunos que acompanham o canal do professor Nicásio. Eu poderia dizer os alunos bonitos, ou os alunos inteligentes, ou os alunos mais dedicados, mas eu estou classificando com uma oração. Por isso que é uma oração subordinada. Então, os alunos que acompanham o canal do professor Nicásio, nós temos aí o pronome relativo que, retomando o termo os alunos, né? Algumas pessoas falam assim, os alunos, eles acompanham o canal. Então, ao invés da gente usar o pronome pessoal, ele, nós estamos usando o pronome relativo para retomar o termo anterior, os alunos, ok? Então, os alunos que acompanham o canal do professor Nicásio passarão de ano. Aí nós temos o pronome relativo que. Então, vamos ver quais são os pronomes relativos que nós temos. Nós temos o que, o qual, quem, cujo, onde, aonde, de onde, quanto, como e quando. Vamos ver as suas aplicações. O que e o qual nós vamos ver juntos, porque eles são chamados de pronomes relativos universais. Por que isso? Porque eles podem retomar qualquer nome, usando preposição ou não, e em qualquer situação. Então, isso faz deles serem os pronomes que a gente usa bastante, principalmente na nossa redação, que e o qual. Porque eles podem ser usados de forma indiscriminada, né? Por isso eles são chamados de pronomes relativos universais. Vamos ver aqui os exemplos. Os filmes a que ou aos quais assisti são bons. Nós temos aí os filmes, que não é o nome de uma pessoa, é o nome de um objeto, é um substantivo comum, os filmes. E nós temos aí o pronome que, preposicionado. Os filmes a que ou aos quais assisti são bons. Agora nós temos aí um nome, né? Uma pessoa, um médico. O médico que ou o qual me atendeu é competente. A garota com que ou com a qual conversei é médica. Observe que na primeira e na última oração eu tenho o pronome que preposicionado. E na segunda oração ele não tem preposição. Por isso que ele é chamado de universal, tanto o que quanto o qual. Eu posso retomar qualquer nome. Olha aí, eu retomei os filmes, o médico, a garota. Eu posso usar ou não usar preposição. Então, ele é um pronome mais aí universal, usado para retomar qualquer tipo de nome. Agora, veremos os outros. O pronome quem é um pronome relativo que retoma apenas pessoas e deve ser preposicionado. A garota de quem nós falamos passou no vestibular. Então, eu quero retomar o nome de uma pessoa, especificamente eu posso usar o quem, lembrando que ele deve ser preposicionado. Então, a garota de quem nós falamos passou no vestibular.
O homem com quem conversei é médico. Que homem? Que médico? O homem com quem eu conversei. Quem que passou no vestibular? A garota de quem nós falamos. Então, o pronome sempre retomando um termo anterior. Pronome cujo. Esse pronome relativo, ele estabelece relação de posse entre dois substantivos. E ele jamais é seguido de artigo. E sempre vai aparecer entre dois substantivos. Olha lá. O artista, cuja obra está em exposição, foi premiado. Primeiro, pronome usado como relação de posse. A obra é de quem? É do artista. E ele é usado entre dois substantivos, artista e obra. Pronome relativo, cujo. Estabelece relação de posse, nunca é seguido de artigo e aparece entre dois substantivos. A obra do artista. O artista cuja obra está em exposição foi premiado. Onde, aonde e de onde. São pronomes relativos que sempre retomam nomes que indicam lugares. Agora a gente precisa prestar atenção aqui. Observe. O onde, ele é acompanhado de verbos estáticos. O aonde, de verbos dinâmicos. E o de onde é um verbo que indica origem. Como assim? Onde é de lugares parados. Aonde, de lugares que indica movimento. E de onde vai indicar a origem. Observe aqui os exemplos. A cidade onde eu moro é violenta. Ou a cidade em que eu moro é violenta, né? Lembrando que onde pode ser substituído por em que, aonde pode ser substituído por a que, e de onde pode ser substituído por de que. Então, a cidade onde eu moro é violenta. Eu estou me referindo a um lugar que está parado. A cidade onde eu moro. Onde você mora? Eu moro em tal cidade. Então, eu me refiro a um lugar parado. Agora, a cidade aonde eu vou, olha aí, ideia de movimentação, é violenta. Então, parado eu uso onde, movimento eu uso aonde. Agora, se eu quiser dizer o meu local de origem, eu preciso usar de onde. A cidade de onde eu venho é violenta. Então, às vezes a gente confunde quando usa onde, aonde ou de onde. A gente até muda os casos, mas a gente precisa lembrar aqui. A ideia estática, parada, é onde. Ideia de movimento, aonde. Ideia de origem é de onde. Aqui na Bahia, a gente usa os pronomes relativos, né, nessa variação sociolinguística de forma meio que indiscriminada. Por exemplo, quando eu pergunto assim, você terá que ir para a aula no sábado. E aí a pessoa responde, aonde? Que significa de jeito nenhum. Ao invés de estar significando dinamismo, esse aonde que a gente usa aqui na Bahia vai significar de jeito nenhum. Mas isso aí já é em uma relação mais informal. A norma culta da língua portuguesa, né, vai nos dar esses indicativos. Onde para lugar estático, aonde para dinâmico e de onde indicando a origem. Às vezes também falamos assim, aonde você mora? E aí a pessoa diz, eu moro em tal lugar. Mas essa pergunta, né, está
enquadrado na norma culta da língua portuguesa, aonde você mora não seria correto. Porque quando eu quero saber o lugar onde a pessoa mora, é um lugar estático, então eu tenho que perguntar onde você mora. E aí a pessoa vai me responder. Vamos passar agora para o próximo. Pronome relativo quanto, que retoma os pronomes definidos tudo, todos e todas. Esse é o mais fácil. Fiz tudo quanto foi possível para ajudá-lo. Então, se eu tenho tudo, todos ou todas, eu vou usar o pronome relativo quanto para retomar. O pronome relativo como, que equivale a com que, e retoma expressões indicativas de modo. Então, achei interessante o modo como ou o modo com que você lidou com a situação. Não concordo com uma forma como ou com uma forma com que você o tratou. Então, as duas orações, observe que está dando ideia de modo, né? O modo como o sujeito está falando, o modo como a pessoa, ela não gostou do modo como o outro lidou, então ela não concordou com a forma. Isso tudo dá ideia de modo. Então, eu uso como. O quando, que vai se referir a tempo, e também equivale a em que. Vamos ver exemplo. Na época quando ou em que éramos crianças, não havia computador. Então, na época já me dá ideia de tempo. Que pronome eu uso para retomar a ideia de tempo? Eu uso o pronome quando. Muito bem. Nós finalizamos aqui essa aula sobre pronomes relativos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, põe lá nos comentários.